que será que aquela famosa visão de jogo que o Pelé apresentava e mostrava dentro de campo pode ter a ver com uma das principais doenças que causam cegueira ao redor do mundo? Você conhece o glaucoma? Meu nome é Marcos Massotti. Eu sou oftalmologista aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e trabalho há 19 anos com a prevenção da cegueira e as doenças oculares. Sou especialista em cirurgias do segmento anterior, dentre elas o glaucoma. E hoje vou te trazer várias dicas e usei esse exemplo que a minha equipe separou para ilustrar a teoria a respeito da visão periférica. Vem comigo! Eu não estou te falando que o Pelé fazia grandes jogadas geniais porque ele tinha glaucoma. Pelo contrário, o vídeo de hoje eu estou usando esse exemplo para te trazer várias dicas que vão tratar sobre a prevenção do glaucoma e a prevenção da perda da visão periférica e da perda do campo visual. Mesmo que você não goste de futebol, o vídeo de hoje vai ser importante porque eu vou te dar várias dicas de como prevenir essa doença tão temível que é o glaucoma, inclusive que pode levar à cegueira. Para exemplificar para você a importância da visão periférica, a minha equipe achou um artigo super interessante na internet sobre uma jogada que o Pelé fez na Copa de 70. Eu vou narrar para você entender a importância do campo de visão. Olha só que interessante essa passagem. No primeiro instante, o Pelé recebeu a bola na entrada da área italiana e, em vez de driblar o zagueiro e partir para o gol, tocou com pouca força para o lado direito, onde não havia nenhum jogador à vista. Ninguém entendeu nada. O que poderia ser um erro, principalmente se tratando de um craque como ele, na verdade foi uma jogada de mestre. Porque, com a visão periférica, o que os treinadores costumam chamar de visão de jogo, o Pelé viu lá atrás o Carlos Alberto Torres que vinha vindo sozinho. E com aquele toque lateral inocente, o Carlos Alberto pegou a bola e jogou para o fundo da rede, o que seria o quarto gol da seleção brasileira. E daria à nossa seleção mais um título mundial. O que aconteceu no dia 21 de junho de 1970, no México, lá no Estádio Azteca, não foi nenhum milagre, ou seja, foi uma mágica do nosso cérebro, foi uma atuação do que eu, oftalmologista, chamo de visão periférica, ou de campo visual, que era muito utilizada pelos craques como Pelé. A nossa visão periférica permite, por exemplo, que a gente consiga dirigir o nosso carro, olhar pelo retrovisor, sem perder o nosso campo visual do que vem à frente. Permite também que você caminhe pela sua casa olhando para o final do corredor sem esbarrar nas coisas que estão do seu lado. Você passe por uma porta sem esbarrar no portal, sem derrubar algum enfeite, algum quadro que está ao seu lado, sem que você tenha que olhar diretamente ou lateralmente para esse objeto. Isso é o que a gente chama de visão periférica. Você sabe o que é o campo visual? É uma região do espaço em que os objetos são simultaneamente visíveis quando você fixa o seu olhar em uma determinada direção. Ou seja, eu estou olhando aqui para a câmera, mas eu estou vendo aqui do lado, os objetos que estão aqui ao meu lado. Aqui eu tenho uma impressora, aqui eu tenho a porta do meu consultório. Então, apesar de eu estar com a visão fixa na câmera, eu estou tendo uma visão simultânea desses outros objetos. Ou seja, é para isso que serve a nossa visão periférica. Nos permite que eu consiga interagir com pessoas ou com objetos, mesmo que eu não esteja olhando diretamente para eles. Quando a gente está examinando um olho de cada vez, olha só, eu vou tampar meu olho direito, o meu campo visual superior
E o meu campo visual nasal se estende a uma abertura de 60 graus, monocular, um olho de cada vez. O meu campo inferior se estende a aproximadamente 75 graus e a maior amplitude do nosso campo visual é aqui, ó, do lado da orelha, que o oftalmologista chama de lado temporal. O nosso campo temporal é o mais amplo. Ele pode chegar a aproximadamente 100 graus de abertura. Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa doença, o glaucoma, pode atrapalhar e danificar essa tão importante função que nós temos, que é a visão periférica. Como eu já havia lhe falado em alguns vídeos anteriores, uma das principais causas de perda do campo visual é uma doença chamada glaucoma. Em todas as explicações que eu dei sobre o glaucoma, se você ainda não viu, entra aqui no meu feed, procura, você vai ver bastante informação sobre o glaucoma, mas como hoje a gente está falando de campo visual, ela acomete, como você pode ver aqui, as fibras nervosas da nossa retina, mais precisamente num grupo de células chamada células ganglionares. O glaucoma pode apresentar um aumento da pressão ocular, representada aqui nessa figura, com isso levar ao dano a esse nervo aqui atrás, que é o nervo óptico. É o principal condutor da imagem que vem através dos meios ópticos, captada pela retina, e através desse nervo óptico a imagem vai até o cérebro, que é o local onde ela será processada. Aqui em cima, no canto direito, você pode observar um nervo óptico já com um buraco, tá vendo? Ó? O que a gente chama, no jargão da oftalmologia, uma escavação muito aumentada, um buraco mesmo que a gente olha pelo exame de fundo de olho. Comparando aqui embaixo, ó, na direita, você vê o que seria uma representação de um nervo óptico normal. Praticamente não tem escavação, não tem buraco aqui nessa região, tá vendo? Aqui acima você vê o buraco, a escavação grande, que é a atrofia das células nervosas, das fibras nervosas que vão formar esse nervo óptico. Se o nervo óptico estiver danificado, ele não vai conduzir a imagem do nosso olho até o cérebro. E você vai perdendo a visão. Inicialmente você perde a visão periférica e mais adiante, se o glaucoma avançar, você pode perder a visão totalmente. Mais uma vez, aqui nessa representação gráfica, eu estou te mostrando o que seria a imagem fundoscópica ou fundo de olho de um nervo óptico normal. A gente vê aqui as células nervosas do nervo óptico e aqui no centro um buraquinho bem pequenininho, que é uma escavação considerada fisiológica. É um buraquinho que não pode ocupar mais do que 20 ou 30% quando comparado ao diâmetro total do disco óptico ou da papila óptica. Nesse segundo exemplo que eu estou apontando, a gente já vê uma escavação maior, tá vendo? Essa área mais branca no centro, que já ocupa aí 40% do tamanho total do disco óptico. Já é uma imagem suspeita de glaucoma. Esse é o local do nosso olho onde o glaucoma danifica, é o nervo óptico. Aqui, nessa imagem da direita, a gente vê uma escavação já mais avançada, já está ocupando 70% aproximadamente do tamanho total do disco óptico. Tá vendo? Ó? O disco óptico vem daqui, circula aqui por fora. Ó. E a escavação é essa área central mais clarinha, ou seja, nessa região estão ausentes as fibras nervosas. O paciente já perdeu as fibras nervosas e com isso vai perdendo o campo de visão, vai perdendo a visão periférica. Aqui na extrema direita, nessa última imagem, a gente vê que a escavação já ocupou quase a totalidade do disco óptico. A gente chama isso de uma escavação de 90%,
que no jargão da oftalmologia a gente chama de uma escavação de 0,9. Significa que a pessoa já perdeu 90% ou mais das fibras nervosas úteis do nervo óptico. Essa imagem aqui do canto da direita é o final do glaucoma. É uma perda total ou subtotal das fibras nervosas que formam o nervo óptico. Você pode ver uma escavação grande, um buraco bem grande no centro do nervo óptico. Significa que o paciente já perdeu a grande maioria das fibras nervosas do campo visual e até mesmo da visão central nessa fase. E é isso que a gente quer evitar. Como eu falei para vocês, eu ia trazer aqui uma representação do que é a visão da pessoa com glaucoma e perda de campo visual. Ela é uma doença insidiosa. O que é isso? É uma doença lenta, que não traz sintomas no começo. A pessoa com glaucoma inicial enxerga assim, ó, igual está na figura 1. Uma visão praticamente normal, imperceptível qualquer defeito. Para poder começar a ter perda de campo visual desse jeito que está aqui na figura 2, a pessoa já tem que estar num estágio relativamente avançado. A figura 3 é um glaucoma avançado. A pessoa vai perceber isso aqui quando está com uma escavação de 0,8, 0,9, assim como eu estou te mostrando aqui na figura 4. Na figura 4 já é um glaucoma em estágio avançado. E isso não dói, não coça, não arde. É uma doença imperceptível inicialmente. Eu fiz um estudo para avaliar a gravidade dos glaucomas quando eles tinham o diagnóstico da doença. E em concordância com a maioria dos estudos pelo mundo afora, a gente observa que acima de 60% dos pacientes, quando tem o diagnóstico de glaucoma, já estão em fase avançada da doença, mesmo em países desenvolvidos. Daí a importância de, quando você for ao médico, ao oftalmologista, não se contentar com o simples exame de óculos. Você precisa passar e solicitar ao seu médico que faça um check-up oftalmológico completo e muito detalhado, porque existem várias doenças como o glaucoma que são totalmente silenciosas. Você só vai perceber que está doente quando tiver assim, ó, no estágio 4, quase perdendo a visão central. Por isso, eu ressalto sempre aos meus pacientes, e creio que a maioria dos oftalmologistas também o fazem. A gente não quer que o paciente evolua para esta forma aqui da direita. O ideal é que permaneça com a visão do jeito que está aqui nessa figura da esquerda, que seria um glaucoma inicial, ou seja, um glaucoma inicial não tem sintoma algum. O oftalmologista vai descobrir através de um bom exame oftalmológico e de um check-up oftalmológico completo, não apenas fazendo um exame de óculos. Como eu te falei anteriormente, nós temos várias formas de medir o campo visual, mesmo sem equipamentos. Aqui nessa figura abaixo, eu estou te mostrando que o campo visual nasal é aproximadamente de 60 graus, o campo visual temporal é o nosso maior campo de visão. Quando você oclui um dos olhos, esse campo temporal se estende até 100 graus aproximadamente. Superiormente, esse campo vai em torno de 60 graus de extensão. Inferiormente, cerca de 70 ou 75 graus. E você pode medir isso sem equipamento algum. Você fica de frente para a pessoa e vai ocluir o mesmo olho do lado que você vai testar. Você fica de frente para a pessoa, oclui o seu olho direito e a pessoa vai ocluir o olho esquerdo dela. Por quê? Você vai testar o campo do mesmo lado, olhando de frente para ela. Essa pessoa precisa enxergar o seu dedo até o limite que você consegue enxergar. Se ela estiver enxergando menos que você,
e você não tiver glaucoma, obviamente, você vai julgar que ela tem algum defeito de campo visual e vai indicar que ela procure um médico. Até mesmo você pode se testar, sabendo que o seu campo temporal tem aproximadamente 100 graus, ele chega, você tem que olhar para um ponto fixo e procurar visualizar seu dedo até próximo do nível da sua orelha, um pouquinho para frente. Se você não consegue enxergar, provavelmente você deve ter algum defeito de campo visual. Lembrando que é mais difícil medir o campo visual superior e inferior, porque a gente não tem muita facilidade em estimar o que é 60 graus ou 70 graus para baixo. Então, o mais comum é uma pessoa testar a outra, ou o médico testar o paciente, ou você testar o seu irmão, a sua mãe. Por quê? Você vai comparar o alcance do campo de visão periférica dessa pessoa com o seu. Obviamente, reforçando que você precisa ter certeza de que seu campo visual está normal. Senão você vai avaliar mal a outra pessoa. Agora eu vou te falar sobre alguns exames profissionais que são usados para medir o campo visual. A perimetria é o principal exame, porque ele mede o campo visual utilizando uma superfície curva. Está vendo aqui nessa imagem? Parece uma bacia. Isso permite que o perímetro meça o campo visual, a extensão do campo visual, independente do local pesquisado, mantendo o mesmo ângulo de visão. Isso daqui é um exame utilizado por alguns médicos, ainda utilizam, apesar de ser um exame bastante antigo, ou por alguns tecnólogos, que também são capacitados para executar esse exame. O objetivo da perimetria é determinar a extensão do campo visual e possíveis defeitos provocados por doenças oculares, de uma maneira técnica e mais precisa possível. Antigamente, esse exame aqui era utilizado manualmente pelo examinador. Hoje em dia, ele tem alguns similares que são computadorizados, com a vantagem de ser mais fácil de executar e não dependerem tanto do examinador. Eles são mais reprodutíveis. Esse daqui é o perímetro ou campo visual computadorizado, o mais utilizado hoje em dia. Por quê? Porque você programa qual estratégia você quer usar, que tipo de campo você precisa medir, se é sobre glaucoma, se é sobre a retina central, doenças de mácula ou até mesmo doenças neurológicas. Esse campo visual é bastante difundido pelo mundo afora e a grande vantagem, ele é bastante reprodutível, porque não depende tanto do examinador. Você fica ali monitorando o paciente, orienta essa pessoa de como que é para ela fazer o exame, e o aparelho vai mostrando ali alguns estímulos luminosos automaticamente em cada região do campo visual que você quer medir, que você quer mensurar. Lá no campo visual que eu te falei antes, que é o campo visual manual, o examinador tem que ficar mostrando os estímulos luminosos, ou seja, é bastante difícil, numa realidade atual, de você executar aquele exame manual. Esse daqui é bastante reprodutível e largamente utilizado. Aqui eu estou te mostrando o resultado de um exame computadorizado de perimetria ou de campo visual. A gente observa nessa figura da esquerda, aqui acima, um campo visual normal. A pessoa tem essas imagens em tons de cinza, não tem nada de perda visual. É uma pessoa totalmente normal ou até mesmo em glaucomas iniciais que ainda não chegaram a afetar o campo visual. Aqui nessa imagem do meio, superiormente, a gente observa já algumas manchas pretas que são sinais de dano ao nervo óptico ou, eventualmente, a alguma outra parte da retina.
Nesse caso, a gente está falando do glaucoma, então eu trouxe aqui para vocês a representação de um campo visual de uma pessoa com glaucoma. Glaucoma inicial pega geralmente nesse quadrante, tá vendo? Ó? Fica preto, significa que aqui a pessoa não consegue detectar uma luz quando ela é apresentada pelo aparelho. O aparelho manda o estímulo, a pessoa simplesmente não vê. O aparelho marca de preto. Aqui à direita, na parte superior, a gente vê o que a gente chama de escotoma arqueado superior, ou seja, é uma perda de campo visual em forma de arco. É bastante frequente no glaucoma, já também numa fase de moderada para grave. Glaucomas iniciais geralmente são traiçoeiros, não dão esses sinais. E aqui abaixo é tudo que a gente quer evitar, que é o chamado campo visual tubular, tá vendo? A pessoa já perdeu a visão periférica, só enxerga no centro, como se ela estivesse enxergando através de um canudinho. Eu já falei bastante sobre isso nos outros vídeos de glaucoma, procura aqui abaixo, entra no meu feed ou até mesmo no YouTube que você vai ver detalhadamente. Essa é a representação gráfica de um resultado de campo visual computadorizado de uma pessoa que já perdeu a visão periférica. Apresenta o que a gente chama de campo visual tubular. Depois de 19 anos tratando glaucoma, eu te digo, a gente precisa evitar essa situação da visão normal, perda da visão periférica, campo visual tubular e cegueira. Os melhores tratamentos que existem no mundo para o glaucoma ainda não conseguem devolver a visão que você perdeu. Apenas tratamos da prevenção, ou seja, diagnóstico precoce, tratamento quanto mais cedo possível, para que a gente estabilize a sua visão e você não perca mais. Depois que está perdido, é muito complicado. Não existem tratamentos ainda no mundo que possam devolver as perdas de visão provocadas pelo glaucoma. É uma das maiores causas de cegueira no mundo, inclusive em países desenvolvidos. Quero te agradecer muito por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil e que você deixe aqui abaixo seus comentários ou sugestões para novos conteúdos. Muito obrigado mesmo por se interessar pelos assuntos relacionados não só ao glaucoma, mas a todos os assuntos de prevenção à cegueira que eu tenho trazido aqui para esse canal. Obrigado!